E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas MG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma análise completa de Fim dos Tempos, lá fora conhecido como Future's End, uma nova revista da DC publicada pelo selo dos 952 que começou a ser publicada aqui no Brasil agora, e eu achei importante expor a minha opinião em relação a esse quadrinho para que vocês possam ter uma ideia se vale realmente a pena gastar o seu dinheiro nesse material. Bem, eu vou dizer se vale ou não a pena ler logo após a sinopse. Por favor, prestem bastante atenção na sinopse de Future's End, porque essa é uma trama meio complicada de se explicar. Bem, vamos lá. A história começa nos apresentando um futuro apocalíptico, que se passa cerca de 35 anos após os acontecimentos do atual universo DC dos 952. Nesse futuro, 99,9% dos heróis foram, entre aspas, mortos. Na verdade, eles não foram exatamente mortos. O que acontece é que eles foram transformados em uma espécie de zumbi robô do mal. E o mundo foi dominado pelo Irmão Olho. Daí você me pergunta, mas o que diabos é esse Irmão Olho? Bem, basicamente é um satélite de inteligência artificial autônoma dedicado a monitorar meta-humanos. Isso foi criado pelo Jack Kirby nas histórias do OMAC. Eu não vou me aprofundar muito a respeito disso porque acho que é desnecessário. Enfim, voltando à história, o mundo foi tomado pelo Irmão Olho e agora Bruce Wayne e Terry McGinnis, o Batman do futuro, têm um plano para voltar no tempo e impedir que o Irmão Olho seja criado. Nessa versão do universo DC, o Irmão Olho foi criado pelo Batman e pelo Mr. Terrific, também conhecido como Senhor Incrível, um herói pouco conhecido do universo DC. O plano acaba sofrendo alterações, pois durante um ataque do Irmão Olho, Bruce é morto e Terry é quem terá de viajar no passado, no lugar dele e consertar toda essa besteira. Só que ele acaba viajando para a era errada, e chega quando já é tarde. Porém, ele ainda tem uma pequena chance de salvar o mundo e destruir o Irmão Olho antes que ele se torne algo maior e que o futuro macabro de onde ele veio realmente possa acontecer. Essa época que ele foi parar se passa 5 anos após os eventos do atual universo DC. Então, ele é o passado do futuro e o futuro do presente. Eu buguei sua mente, né? E sim, esse Terry McGinnis é o mesmo do desenho do Batman do futuro. Batman do Futuro é um desenho transmitido entre 1999 e 2001, criado por Bruce Timm, o gênio por trás das animações da DC, como Liga da Justiça Sem Limites e Batman Animated Series, que também são desenhos fantásticos que eu sou muito fã. Quem nunca viu esse desenho, faça esse favor a si mesmo e assista, porque vale muito a pena e sinceramente funciona em qualquer idade. Originalmente, Future's End foi publicada pela DC Comics em 48 edições, mais a edição 0 lançada semanalmente entre 2014 e 2015. É importante deixar claro que para começar a ler Future's End, você tem que começar pela edição 0 e não pela edição 1, senão você vai ficar completamente perdido na história. No Brasil, a série está começando a ser publicada agora em 2015 pela Panini Comics no formato mensal, com uma qualidade acima das outras revistas mensais comuns. Não se sabe quantas edições serão, mas eu acho que deve durar um bom tempo, afinal, 48 edições é muita coisa. A HQ foi escrita por Jeff Lemire, de Arqueiro Verde e Swift Tooth, Brian Azzarello, de Mulher Maravilha dos 952 e Lex Luthor, Homem de Aço, Dan Jurgens, de A Morte do Superman e The Mighty Thor, e Keith Giffen, de Liga da Justiça 3000, Lobo e Liga da Justiça Internacional, e desenhada por Jesus Merino, Patrick Zircher, Aaron Loprest, Scott Eaton, George Junt, Cully Hamner, Andy MacDonald, Tom Rainey, Stephen Thompson, Jack Hebert, Alan Goldman, Alberto Ponticelli e Fred E. Williams II. Como vocês puderam perceber, é uma equipe criativa bem grande. O começo da história é muito interessante. Eu não vou dizer que é fantástico, mas é algo que realmente chama a sua atenção e te faz querer acompanhar a série. Eu não curti muito o futuro apocalíptico criado para a história, embora a ideia dos roteiristas fosse criar algo bem escroto mesmo para deixar na cara o quão ruim é viver naquele universo. Porém, a trama envolvendo a viagem no tempo me pareceu muito boa. Por mais que seja pouco original, é uma coisa que eu gosto de ver. Eu sei que viagem no tempo é um tema delicado de trabalhar numa história, já que a maioria dos casos isso gera uma confusão enorme. Mas quando bem trabalhado, é algo que eu adoro ver. Só de saber que o Batman do futuro teria uma participação importante nessa jornada, eu já fiquei mega empolgado, porque eu sou muito fã desse desenho, desde que eu era pequeno. Esse é um personagem que eu tenho muito carinho. Só que conforme a aventura foi passando, uma série de tramas secundárias surgiram e dividiram espaço com a história principal. O grande problema disso é que além de a maioria dessas tramas serem incrivelmente chatas e dispensáveis, elas enrolam demais
e ainda por cima acaba deixando a história primária de segundo plano. Isso não faz sentido, mas é o que acontece. A história é muito parecida com a Era de Ultron, saga publicada pela Marvel em 2014. A ideia é praticamente a mesma, a única diferença é que a Era de Ultron vai direto ao ponto, enquanto que Futures End te enrola por 48 edições. O mais estranho disso tudo é que a equipe criativa conta com nomes muito conhecidos e roteiristas muito bons, mas no fim das contas a história que nos é entregue é totalmente porca. Eu não sei se isso é falta de organização ou só uma vontade por parte dos caras, mas nada dá certo nessa série. Nos momentos em que a leitura deveria te deixar empolgado, você não fica nem um pouco animado. Por incrível que pareça, apesar de todos esses problemas, não é chato de se ler. Eu sei, isso é totalmente maluco. O que realmente pesa é a quantidade de bizarrice que surge de uma hora para outra. Eu vejo Futures End como um teste da DC para ver o que eles podem trazer de diferente nos próximos anos em relação aos seus personagens. Mas são muitas poucas coisas que funcionam, e quando funcionam são estragadas por uma decisão boba. Mas o pior, meus amigos, não é nem o desenvolvimento mal feito e muito menos essas bizarrices todas. O pior é o final. Simplesmente porque o final não existe. Pois é, a história não tem conclusão. A jornada não se fecha. É como se você tivesse sido feito de idiota durante todo esse tempo, acompanhando a série desde o começo para chegar no final e não ter um final. E isso é ridículo. Quando eu concluí a última edição, eu fiquei procurando para ver se tinha pulado alguma coisa ou se tinha alguma página faltando, porque eu não conseguia acreditar que eles tivessem feito esse tipo de coisa. Chegou uma hora que eu não sabia se ria da trollagem que a DC fez comigo, ou se dava um soco na parede de raiva por ter sido enganado durante todo esse tempo. Foi uma falta de respeito enorme com o leitor, principalmente aqueles que realmente pagaram por cada edição. A arte é de mediana para ruim na maioria das edições, mas nem tem como cobrar muito nesse quesito, já que se trata de uma série semanal, onde os artistas têm um tempo muito menor para ilustrar a história e tal. Então, pelo menos é aceitável. Isso também varia de cada artista, porque tem uns que se saem um pouquinho melhor. Sobre os tie-ins, pode ficar tranquilo porque eles não têm tanta repercussão assim na história principal. Porém, alguns deles são importantes para um entendimento maior do que tá rolando, e do que pode vir a acontecer até o final da saga principal. Tem que admitir que eu não cheguei a ler todas, porque algumas eram um saco, mas a que eu mais recomendo é do Arqueiro Verde. O mais legal desses tie-ins é que quando eles foram publicados lá fora, as capas das edições eram hologramas com uma ilustração em movimento. É muito da hora, pena que não tem chance de sair desse jeito aqui no Brasil. Minha nota de 0 a 5 para Fim dos Tempos é 0. Nem pense em perder seu tempo, muito menos o seu dinheiro com essa história. É uma das coisas mais traumatizantes que eu já li nesses últimos tempos. Pelo que eu entendi, a nova revista do Batman do Futuro, que está começando a ser publicada lá fora, se trata de uma continuação de Futures End. Eu sinceramente não vou ler essa revista de jeito nenhum. Eu já sofri o suficiente durante o Fim dos Tempos, eu não tô a fim de me frustrar ainda mais. Agora que o estrago já foi feito, deixa pra lá. Fim dos Tempos é uma história ruim que se leva a sério. Se tivesse uma pegada diferente, continuaria sendo ruim, mas pelo menos serviria para dar umas risadas de vez em quando. E se você já começou a ler a saga, eu recomendo que pare enquanto ainda pode, confia em mim, vai evitar muitas frustrações. Bem, então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e seu favorito para ajudar na divulgação do canal. E até a próxima pessoal, fui!